Olá! Chegamos ao nosso quinto vídeo de orientação para a conquista da versão mais magnífica de você. No vídeo anterior, eu conversava sobre a importância da comunicação positiva e o cuidado que precisamos ter com a força dos nãos. E volto a falar ainda um pouco sobre isso pelo peso que tem, né? E o quanto que pode representar nessa nossa construção. Disse que durante a nossa vida vamos ouvir pelo menos 166 mil nãos. Já imaginou como tudo isso pode ser impactante se não sabemos os cuidados que precisamos ter com relação aos efeitos que isso pode vir a provocar? Fala-se também que para cada elogio nós recebemos 9 repreensões. Como tudo isso pode, de alguma maneira, afetar negativamente a autoestima, a capacidade de acreditar e até mesmo de se colocar e de se impor durante algumas situações. Então precisamos estar atentos a essas possibilidades, fazendo com que tenhamos recursos para compreender quando tudo isso acontece e o que pode estar gerando, para então ressignificar, como já falamos também no outro vídeo anterior, todos esses acontecimentos e neutralizar a força desses nãos. Mas deixa agora eu falar com você sobre um outro aspecto fundamental nessa construção da versão mais magnífica de você. Dr. Fred Alan Wolf, físico quântico, autor premiado, uma vez falou que não se pode ter um universo sem se importar em entrar nesse universo, né? Afirmação da física quântica. E aí eu me aproveito dessas palavras para clarificar a importância da sua preparação mental, do seu estado mental para o alicerce dessa construção. Pensa o seguinte: a maioria das pessoas começam a cuidar de si pelo físico, pensam na alimentação, a alimentação equilibrada, alimentos saudáveis, uma dieta balanceada, exercícios físicos, e muitas dessas pessoas esquecem a mente, a preparação mental que deve acompanhar todos os outros cuidados. Para um corpo sã, é preciso uma mente sã. E como que você está alimentando a sua mente? Qual é a alimentação que você está fornecendo para fortalecer sua mente, consequentemente seu espírito, e aí a sua disposição, sua força de vontade, sua vitalidade, seu prazer e alegria de viver? Fato curioso, quando, na época de minha primeira formação, quando eu cursava administração, eu trabalhei num jornal, um jornal centenário, e a diretoria era composta pelo diretor-geral e o auxiliar, que no caso era eu. E uma coisa interessante, sempre havia uma disputa acirrada quanto à liberação de algumas publicações ou não. E eu sempre me colocava contra a publicação de algumas fotos muito apelativas que envolviam acidentes, desastres no jornal, porque aquilo sempre me incomodou. Mas a minha questão envolvia a editoria do jornal e na maioria das vezes eu era voto vencido. Precisavam ver o tipo de foto, vocês não imaginam, que nos chegava à redação. Para você ter uma ideia, o fotógrafo do nosso jornal era o mesmo fotógrafo do ITEP. Então, as fotos mais escabrosas, acidentes, crimes, e vinha aquelas fotos para a redação, e aí eu falava, não coloca, e as equipes, né, de reportagem coloca, não coloca, e acabava muitas das vezes sendo colocado assim em primeira página. E por incrível que pareça, nessas ocasiões não ficava um exemplar nas bancas. E ainda se fazia filas na redação de pessoas interessadas em um exemplar daquele jornal. É incrível a capacidade mobilizadora
que notícias sensacionalistas ou que notícias que têm um grande peso, que vai direto no emocional, comove e mobiliza as pessoas e as atrai para esse tipo de informação. É grande o número de pessoas que já começa o seu dia procurando as notícias mais desastrosas. Morreram 20, o assassinato em tal lugar, um roubo e tal. Quer dizer, e já começa o dia se imbuindo daquele espírito de coisa que não vai contribuir para o crescimento, para a evolução, para o bem-estar. E a pessoa sai cheia de tudo isso. Ela povoou o seu mundo com tais imagens, com tais mensagens, com tais informações. E é disso que conversa com a família e vai para o trabalho. Daí a pouco é o que está falando com os colegas, é o que vai falar com os clientes que lhes procurarem. E daí vai povoando toda essa atmosfera, vai difundindo todo esse nível de informação, que vai, muito pelo contrário, não construí-lo, mas baixar a sua disposição e até a sua predisposição para ser mais, para viver mais, para acreditar mais que pode fazer, ter e ser mais. É muito importante que estejamos atentos aos efeitos de tudo isso. Há muitas outras formas de se começar o dia muito mais alegremente, muito mais prazerosamente, e nós temos que nos trabalhar em relação a essas possibilidades, porque tudo isso vai apoiar a construção que eu desejo fazer, aquilo que eu desejo ver em mim e provocar no outro que de mim possa se aproximar. Meu amigo, minha amiga, nessa construção eu vou lembrá-los de que vocês têm dois elementos fundamentais para apoiá-los nessa busca pelo seu melhor eu, pela versão mais magnífica de você. É que você tem inteligência e você tem vontade. Aproprie-se dessas condições natas e você poderá fazer uma grande diferença no seu caminhar. A inteligência, ela irá lhe mostrar caminhos, possibilidades por onde você pode ir, o que você poderá vir a fazer. Mais um detalhe: não confie exclusivamente nessa capacidade. Muitos são inteligentes e não avançam e não crescem dentro da própria perspectiva, porque para mobilizá-la nós precisamos fazer uso da vontade. Essa força sim nos leva de um ponto a outro. Cuidado para não praticar a pior mentira do mundo, que é mentir para si mesmo. Dizer que quer uma coisa e ir na direção de outra, porque é mais fácil, é mais cômodo. Se sabe que isso não vai lhe trazer necessariamente a satisfação que desejaria. Então, use a inteligência para lhe apontar caminhos, mas acima de tudo, a sua vontade para fazer com que você trilhe esse caminho da sua própria construção. E lembre-se, recursos existem dentro de você. Pratique a persistência. Todos os que chegam a algum lugar, todos aqueles que conseguem extrair o melhor de si, usam da persistência. Obstáculos vão existir, dificuldades vão acontecer. A questão é como você vai se colocar diante desses obstáculos, das suas dificuldades. Não esqueça de que existe em você uma essência que é só sua. Muitas vezes alguém diz assim: eu sou o professor tal, eu sou o advogado tal, eu sou o médico, eu sou o estudante, ou eu sou o pai, ou eu sou o empresário. São apenas rótulos, são apenas papéis que nós assumimos. Nós somos muito mais. Você é muito mais.
procure encontrar dentro de você o seu verdadeiro eu, a sua essência, aquilo que você realmente é, no meio de todos esses múltiplos papéis. Você poderá se surpreender com aquilo que vai encontrar. Beleza, força, luz, grandeza. Se ter essa oportunidade. Na prática psicanalítica, alguns acreditam que as pessoas têm medo de ir buscá-las, né, a psicanálise, com medo de encontrar ressentimentos, sombras, dificuldades obscuras e comportamentos indesejados. Eu costumo dizer que o que na verdade as pessoas encontram é sua força e luz interior. E é isso que assusta grande parte das pessoas. Saberem o quanto que elas podem, do quanto que elas são capazes e tem deixado muito desse potencial adormecido. Não faça isso com você. Acredite, tudo aquilo que você quer ser, que você merece ser, já está aí dentro de você. Mas dê essa oportunidade para que isso possa acontecer e que você de fato venha a ser o melhor que você pode ser, porque cada um de nós é uma ideia ilimitada de perfeição. Por isso é que temos a obrigação de sermos o melhor de nós mesmos. Bom trabalho, capriche nessa grande maravilha que você fará florescer. Você, o seu eu, o seu único e singular modo de ser, viver, fazer, sentir, querer. Boa sorte, felicidade, tudo de bom. Hoje, sempre. Feliz você.